Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença, Pai, para cumprirmos, Senhor, com aquilo que nos foi determinado, Senhor. Participar desse devocional, Senhor, para aprendermos a respeito da Tua palavra. Esta semana é uma semana, para nós, uma semana muito importante, Pai, onde nós comemoramos e celebramos a Tua morte e a Tua ressurreição, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, Pai. Abençoa cada um que vai participar desse devocional e aqueles que ainda vão assistir, Senhor. E também todos aqueles que fazem parte deste grupo, Senhor, que não, por um motivo ou por outro, não conseguem participar. Nos abençoa igualmente, Senhor. Derrama sobre nós a Tua unção, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com Teu manto. Nos reaviva, Pai. Nos dá entendimento e sabedoria espiritual. Nos capacita, Senhor, a aprender mais de Ti. Nós temos um domingo de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, meus queridos. Vamos ver essa parte aqui, a morte de João Batista, até o 29. É, seu Mário, 29. Tu quer ler, seu Mário? Eu vou ler. Capítulo 6, versículo 14. Simão, a quem ele também chamou Pedro e André, e seu irmão Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Ah, não. Oh, meu Deus. É Marcos. E ouviu isto, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório. E disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam, é Elias, e diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, este é João, quem mandei degolar, ressuscitou dos mortos? Portanto, o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não tinha lícito possuir a mulher do teu irmão. E Heródias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma festa, uma ceia aos grandes tribunos e príncipes da Galileia. E entrou a filha da mesma Herodes, e dançou, e agradou Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João Batista. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato, e deu-o à menina,
E a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. Amém? Quanta Amém. maldade, hein? Quanta maldade. Eu fico indignado com uma coisa dessa, mas está aqui para que a gente possa aprender. E a palavra de Deus fala, amados, que de toda palavra nós vamos dar conta. Toda palavra fútil, tudo aquilo que a gente fala, a gente vai dar conta. Tudo que sai da nossa boca. Muitas vezes, aquilo que falamos de mal nos contamina, né? Como o próprio Jesus falou, que não é o que entra, mas o que sai da boca do homem é que contamina o homem. E esse Herodes, esse rei, por ter jurado, por ter prometido, por ter falado em frente às pessoas, ele teve que cumprir com a palavra dele. E essa palavra foi dura demais, hein? Pedia, mandar tirar a vida, a cabeça de um profeta, de um homem de Deus, numa bandeja. Foi algo assim, não, me corta o coração. Para você ver que o pecado, né? As coisas do mundo, um abismo traz outro abismo. Ele andava errado, ele possuiu a irmã a esposa do irmão, um rei, né? Você vê a pessoa quando ele tem poder, muitas vezes ele se acaba, ele se enterra, ele se destrói, porque ele não reflete, ele acha que pode todas as coisas. E foi logo se envolver com a irmã, com a cunhada. Ah, meu pai, olha aí, olha o preço que ele teve que pagar, olha o preço. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque um abismo leva a outro abismo. Basta você não raciocinar. Está aqui dado o exemplo para que a gente saiba. E essa história está sendo contada para que todos aqueles que exercem poder não venham a se acabar, a se destruir. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos refletir na palavra de Deus, e nos afastar daquilo que tudo que nos leva à derrota, né? A menina era uma menina muito bonita, dançou muito bem na frente do rei, de tal maneira que o impressionou. E ele fala, me pede o que quiseres que te dou. Olha só, até metade do reino. Tão fascinado que ele ficou com a sobrinha, né? Você vê que onde poderia o levá-lo? Que situação que ele se encontrou. Estava ali muita gente importante lá ao lado dele, né? Tribunos, príncipes, ali da Galileia, o povo que formava ali a sociedade, estava sentado à mesa com ele. E ele deixou se envolver, estava em pecado, né? O diabo já tentou ele ali, já fez a cabeça dele. Pede o que quiseres que te darei. Eu juro que te dou. Tudo que me pedires te darei, até a metade do meu reino. Rapaz. E ela não falou nada no momento, mas foi conversar com a mãe dela. E a mãe dela, como estava com raiva de João Batista, porque o acusava, né? Não pensou duas vezes. Pede a ele a cabeça de João Batista numa bandeja. Olha só.
E ela pediu imediatamente: eu quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Ele se entristeceu, e muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. A parte do João Batista, o trecho que eu estava tentando lembrar aqui, que se eu recordo, eu comento. Mas o que me chama bastante atenção aqui é sobre. Bom, tem alguns pontos, mas um deles, a própria palavra falava sobre juramento, né? Para a gente não jurar, né? Quando eu estava lendo lá em Mateus 5:33, me chamou muita atenção, porque no primeiro, nesse Mateus 5, é, capítulo 5:33, fala: também ouviste que foi dito aos antigos. Isso aqui é Jesus falando. Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E aí, por isso que ele ainda diz, né? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas aqui antes ele fala, olha, mas cumpre rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E aí lá no 37 ele fala, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. E aí a gente vê o próprio Herodes, né, ali naquela época, né, numa posição de rei, né, ele, ele pela situação ali, provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente ele estava numa festa, mas provavelmente ele estava embriagado, né, e aí o que me chama a atenção aqui é a filha da cunhada dele, né, que veio dançando e o seduzindo ali, né, através daquela dança, fez com que ele chegasse ao ponto de oferecer o que ele quisesse, né, o que ela quisesse a ela, né. E o que me chamou muita atenção aqui é realmente a maldade no coração, né, deles ali, né, dela, da mãe dela, né, da cunhada ali, porque mesmo Herodes oferecendo, né, ela poderia ter pedido metade do reino, né, ela poderia ter pedido metade do que ele tinha, né, mas ela, às vezes tomada ali pela raiva, né, pela vaidade ali, por algo que ela estava carregando ali contra João Batista, porque João Batista se indignava com a questão da aproximação de Herodes com a cunhada, né? E ele falava a verdade. João Batista não era, era um homem que ele lidava com a verdade, né? E ele não media palavras, né? Então a própria cunhada e a filha ali já estavam incomodadas com João Batista, né? Porque ela se via ameaçada, né? Por João Batista. Imagina, ela poderia ter, né, o reino, né? Mas mesmo assim o tio ofereceu para ela, né? Ela podia pedir o que quisesse, mas ela preferiu a cabeça de João Batista, né? Tomada ali pela raiva ali, né? E Herodes aqui é engraçado porque Herodes, aqui numa parte fala que Herodes queria matá-lo, né? Mas ele temia, né, João Batista, né? Porque ele sabia que era um homem justo e santo, né? Então ele seguia o que João Batista falava, né? E João Batista falava, ele tinha atenção para aquilo que João Batista falava. Ele sabia que João Batista era um homem separado, né? Era um homem de Deus, né? Um homem ungido ali por Deus. E ao mesmo tempo, ele se entristeceu, né? Que diz a palavra diz que ele se entristeceu profundamente, né? Mas como ele tinha feito um juramento, ele não pôde voltar atrás, né? Ele não pôde negar, né? E acabou pedindo a cabeça de João Batista. E o que me traz aqui
sobre o que o senhor falou, sobre a responsabilidade daquilo que a gente fala, né? E uma das formas que a gente pode cair no, né, entre o sim, sim e o não, não, e ficar no meio, às vezes ser levado ali pelo pecado mesmo, né? Nós somos escravos do pecado, né? E algo ali que levou Herodes, né, a ofender a questão de proceder de forma incorreta, é ele ter ficado vislumbrado ali com a beleza da sobrinha ali, né? Que veio dançando, se sensualizando ali com ele e tal. Provavelmente ele também já estava, né, embriagado, já estava bebendo ali, já estava, né? Tinha um efeito do álcool ali também, né? E ali fez com que ele não tivesse uma posição, não estivesse num estado, né? Em perfeitas condições para exercer a autoridade dele, né? O posicionamento dele, né? E ele acabou se deixando levar, né, pela disputa do inimigo aí, né? Chegou a pedir a cabeça de João Batista. E algo que eu não tinha notado aqui também no final, eu não sei se Mateus fala, é sobre o sepultamento dele, né? De João Batista. Eu não tinha me apegado a isso, que os discípulos de João, né? Logo, né, que souberam disso, vieram, levaram o corpo e o sepultaram, depositaram no túmulo. Isso eu não tinha tomado atenção em relação a esse trecho aí. Ninguém quer É, comentar meu mais irmão. algo. Deus, ele põe a verdadeira condição, né? Ele expõe a verdadeira condição do coração do ser humano. É, nós, como cristãos, irmãos, se nós nos, não nos acordarmos para todas essas coisas, a gente acaba se perdendo. Porque quando nós estamos diante de Deus, nós estamos expostos, né? A todo momento. Estamos expostos. Somos confrontados diariamente com a palavra de Deus. O nosso sentimento tem que ser puro, porque nosso Deus conhece o nosso interior, nos conhece nossos pensamentos, nossas atitudes. Eu sei também que nosso Senhor Jesus Cristo já pagou o preço, e foi um preço alto, pagou com a própria, dando sua vida por amor de nós. Mas precisamos estar atentos aos nossos pensamentos, porque nós pecamos todos os dias, em pensamento, palavras e obras. Pensamentos, às vezes até sem querer, mas no convívio do dia a dia, você se defronta com os manjares do inimigo. Por isso que nós, pelo amor de Jesus Cristo, somos justificados, porque desviamos do pecado, né? E é um preço a ser pago. Por isso que Deus nos dá essa autoridade e esse poder. Mas você viu aqui que, se for analisar, é uma situação complicadíssima. Complicada a situação de Herodes aqui. A palavra fala no 18 aqui, ó. Pois João dizia a Herodes, ó, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Não te é lícito. Você está errado. Sai fora, meu irmão. Não, mas calma.
O cara, por ser o rei, o governador, por ter poder, né, se achou no direito de fazer o que ele bem entende. Não, porque eu posso. Olha a situação que ele se envolveu. E outra coisa, ele além de estar com a mulher do irmão, ele levou ainda né, praticamente a sobrinha. Quer dizer, uma coisa assim que foi de presente praticamente para eles. Ah, levou, né? O que mais cedo ou mais tarde ele acabaria se estrepando mesmo. Nós precisamos estar atentos. Essa palavra aqui nos acorda. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. João Batista era o antecessor de Jesus, foi quem começou a pregar no deserto, anunciar a vinda do Messias. Foi quem batizou Jesus. E depois disso, Herodes não teve mais sossego, viu? Não teve mais sossego. O homem ficou completamente destruído. Não tinha mais. Não, ele já não pensava mais. Ele já não pensava mais. Imagina a situação dele. O peso que ele carregava sobre si. Por causa de uma palavra. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que nós falamos. Que vamos dar conta. Tudo aquilo que falamos. Ninguém quer comentar mais alguma coisa? Devemos seguir em frente aqui. Dona Lucinha, ela não está. É porque eu tô... Gostaria de ler aqui a segunda parte aqui, Dona Lucinha. Multiplicações dos pães. As multiplicações do Ou meu pães. filho, Posso ler? talvez meu filho. Pode ler? Ô, James, tu queres falar alguma coisa ainda sobre a morte de João Batista? Já tem algum comentário? Antes de passar adiante? É, só uma observação aqui. Você vê que aqui na Bíblia indica que a missão dada por Jesus para os apóstolos, ela prosperou, né? De tal forma que Herodes chegou a pensar que João Batista tinha ressuscitado e ele achava que os milagres que estavam sendo feitos eram através de João Batista que havia ressuscitado, né? Mas, na verdade, eram os milagres feitos por Jesus e pelos apóstolos que saíram para fazer, como a gente viu aqui no anteriormente, né? Saíram para pregar a palavra, né? Nos demais reinos aqui. Ou seja, é, embora algumas coisas não muito boas, né? Estejam acontecendo aqui, ou coisas horríveis, para falar a verdade, o plano de Deus continua sendo seguido, né? Um grande profeta aqui que foi João, muito importante na história. Nesse momento aqui ele perde a vida, mas o grande plano de Deus continua. Então, independente do que aconteça conosco ou com o nosso próximo ou das perdas que tenhamos, o plano de Deus vai continuar seguindo, né? Então, acho que isso é um ponto bom aí para a gente depositar nosso coração, né?
tudo tem um propósito. O mundo aqui, esse mundo aqui, infelizmente, ele não é justo, né? Ele é muito diferente do reino de Deus. O reino de Deus, a justiça de Deus, ela, ela é diferente, né? E esse mundo aqui tem muita maldade mesmo. Mas o reino de Deus é bom, né? Isso aqui jamais aconteceria no reino de Deus. Amém? Só essa observação mesmo, dona Lucinha. Assim, sobre a história do Herodes Prometeu, que dava metade do reino, ele nem podia, porque ele era vassalo de Roma. Ele nem podia fazer esse juramento. Quer dizer, o primeiro pecado dele já foi aí, assim, fora o adultério, né? De tomar a mulher do irmão e tudo mais, adulterar com ela. Mas, e depois esse juramento dele, como o Samuel já falou, né, já falou assim, que está na palavra, né, que a nossa palavra, a palavra do cristão tem que ser se ensina ou não, como seu Mário disse, muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque nem tudo que a gente fala pode ser verdadeiro, e nem tudo que a gente fala pode ser que a gente não consiga realizar, então, muito cuidado com a palavra. A nossa língua, como diz lá em Tiago 3, ela tem poder de bênção e poder de maldição. Então, assim, no caso aqui, foi uma maldição aqui para João, porque Herodes chegar a prometer metade do reino, né, para essa moça, que daria tudo, até a metade do reino. Primeiro, ele nem podia fazer isso, porque ele era vassalo de Roma. Então, assim, ele não podia, ele estava ali a serviço do lá de Roma e tudo mais. Então, assim, ele tinha que fazer tudo para agradar. E aí, o que que faz, né? Aí, ele deve ser um profeta. Não, ele não é o Messias. Jesus não é chamado de Messias aqui, que é ungido, né? Significando ungido, ungido, porque eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que viesse libertar Israel, que viesse tirar Israel do opróbrio, e isso não aconteceu. O Jesus era muito diferente do que eles estavam imaginando, do que eles estavam esperando, e aí por isso é chamado até só de profeta. E assim, entender, João Batista, ele não fez milagres, mas tudo que ele disse a respeito de Jesus se cumpriu. E o importante disso tudo é que, assim, é a nossa palavra, como bem ressaltou Mário. É com muito cuidado com a nossa palavra, com o que a gente diz, porque a nossa palavra tem poder de bem dizer e de mal dizer. Então, assim, nossa palavra, a nossa linguinha, o menor que nós temos, eu acho, no corpo, ela tem um poder venenoso. Foi o que aconteceu aqui, levando à morte de João Batista. É só isso. Vamos passar adiante, né? Acho que ela me Para traz ler, uma não reflexão, ler. Sim, diga. ela me traz uma outra reflexão, porque eu lembro quando é, eu li essa passagem aqui, ela falava muito sobre a questão do álcool ali, sabe? Da bebida, do entorpecente ali que Herodes ali provavelmente teve consumido. E quando eu li isso primeira vez, me chamou muita atenção, sabe? Eu até estava perguntando aqui no chat GPT se tinha questão de bebida, mas na Bíblia, né, falava que ele tinha bebido e não fala. Fala só que ele estava num banquete, mas provavelmente o entendimento é que ele tinha realmente bebido, né? E ontem eu estava com o Lucas, né? Tava até conversando com o Lucas e sobre essa questão da bebida, né? Porque eu não tenho, não bebo, não estou bebendo, né? E devido aos fatos recentes aí, né, que aconteceu no Brasil e tal, eu venho me questionando se eu, né, deveria voltar a beber, não voltar, né? Socialmente, claro, né? E aí venho pedindo confirmação de Deus, sabe? Para que ele, né, fale comigo sobre isso. E aí ontem lá no Carisma o pastor trouxe alguns pontos assim, durante, né, bom, várias coisas assim, me falando, né? Mas uma das frases que ele falou, que eu anotei aqui, que é, bom, a primeira frase que eu anotei aqui é cuida dos, olha o que o pastor falou, né? Cuida dos meus pais.
até eu saber o que Deus quer fazer comigo. Bom, essa frase eu achei notória, né? Tudo dos meus pais até eu saber o que Deus quer fazer comigo. Mas uma outra coisa que ele trouxe ali, né, que é em relação às saudades das coisas que a gente tem do mundo, né, daquilo que a gente fazia antes, anteriormente, tudo. E aí ele trouxe uma reflexão junto com a passagem do povo judeu lá no deserto, né? E ele falava que ó, eles sentiam saudades da cebola, né? Que era o mínimo, né? A cebola no prato era o mínimo que eles tinham, né? Mas o povo ainda reclamava porque lá eles tinham cebola, né? No prato. E agora eles estavam lá passando dificuldades, tal, murmurando, né? Então, e o pastor colocou aqui, né? Que olha, né? E aí eu fiz uma anotação aqui, né? Que eu tinha uma saudade do mínimo, né? E o deserto que a gente passa, né? Não é para fechar a conta, né? Não é para se equiparar com uma cebola. Ah, lá eu tinha cebola, agora estou passando por um deserto, tal, não sei o quê, para poder chegar na mesma conta. Não, não. É para a gente transbordar, né? Então, no deserto eles tinham maná, né? Então não faltou nada para eles, né? Mas mesmo assim eles ainda murmuravam, né? Então, para a gente entender que quando a gente passa por situações como essa, né? Para eu entender, né, principalmente, né? Que não é para se equiparar com aquilo que hoje, né, eu tenho saudade, eu sinto falta, né? Mas para eu entender que o transbordo, né, vai ser muito maior daquilo que hoje eu sinto falta, né? Então, e aqui eu fiz uma anotação aqui, ó. Eu sei de onde Deus me tirou, né? Eu estou a caminho de uma provisão maior. Que o pastor colocou ontem, né? Eu acho que é uma frase que é muito importante quando a gente passa por situações como essa, né, que eu passei do sentimento de talvez de rejeição ou de questionamentos, mas e aí colocou aqui, ó, como é que a gente acelera para sair desse deserto, né? Então assim, não murmure e não reclame, não murmure e não reclame, né? A gente se mantenha, né, fiel aí, enfim, acho que achei algo muito relevante aqui, principalmente porque eu venho pedindo essa confirmação a Deus. Ontem eu saí com o Lucas, né? E assim, vários sinais assim, né, devem vindo assim, e para que a gente não fique realmente com saudade da cebola, né? Parece que a gente olhe para o transbordo que Deus vem derramando sobre nossas vidas, né? Sobre a minha vida. Ora, eu vou ler. Eu posso ler? Não. Marcos 6, cheio de explicação. Vale, eu me perdi, gente. Me perdi. É o Não tem. 30 da 30. Lucia. É o 30, a primeira multiplicação. É porque eu fui ali, eu cruzei a janela, o vento passou. É o 30. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é de deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-vos de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para que lhe darmos de comer? E ele disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde.
E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Amém. Glória a Deus, né? A gente já discutiu, né, esse texto lá em Mateus, né, meu povo? Mas aqui ainda tem mais algo a acrescentar? Eu, particularmente, não tenho mais. Desse texto aqui, não. Né? Mas sempre a palavra fala de modos diferentes, em ocasiões diferentes. 6, 14 a 29, 20, 44. Jesus tentou fugir deles, né? Jesus tentou fugir deles, né? Pelo que eu entendi, é que os apóstolos estavam cansados, né? E aí eles foram para o outro lado para ficar um pouco a sós. Mas a multidão, com fome de Deus, com fome da palavra, Homem de Deus. e, e eles foram atrás. Alguns chegaram na frente ainda. E Jesus maravilhoso não os deixou falando sozinho, não os dispensou, pelo contrário, os acolheu e os deu de comer, os, os alimentou, tanto no corpo, como na alma, como no espírito. Então Jesus lhes deu completo. E é assim que ele faz na nossa vida. Jesus, ele não nos abandona, ele, independente da circunstância, ele vai se compadecer de nós. Se nós estivermos com fome, se nós estivermos aflitos, no momento em que nós precisarmos, a gente pode ter certeza que ele vai nos alimentar, nos vai entregar tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, é maravilhoso aqui a gente vê o caráter de Deus, né? O caráter de Jesus aqui, independente do milagre, que a gente já falou bastante, mas a atitude, né? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus que temos um Jesus que cuida de nós, um advogado, um médico, psicólogo. Meu Deus. Sem palavras. Sem palavras. O milagre acontece, né? O milagre acontece quando Jesus levanta e, e olha para o céu e fala: Pai, graças te dou, Senhor, que me ouves. E o próprio Jesus, começou a repartir ali os pães. Ele pegava o pão, colocava num cesto, colocava no outro, e foi enchendo, encheu 12 cestos com 5. Olha, uma multiplicação assim que fora do comum. 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas. Fora as crianças. Os discípulos saíram, cada discípulo saiu com um cesto cheio de pedaços de pão e de peixe. Diz que era quase 5.000 homens. Naquela época não se contava mulher e criança.
É uma explicação. É uma explicação. O ser humano não tem, assim, as pessoas que não conhecem Deus, não conseguem imaginar os milagres que vivem, que nós vivemos aqui na Terra. Todos os dias, todo instante, todo momento. Uma chuva que cai, um sol que brilha, uma planta que nasce, uma flor que desabrocha, uma semente que cai, um livramento a todo instante, a todo momento. A multiplicação de tudo que tem na Terra. As pessoas não conseguem observar. Os milagres são feitos diariamente, sucessivamente, a todo momento em nossas vidas. É grandioso. É muito bom. Só lendo essa palavra, só meditando nessa palavra que nós podemos observar a grandiosidade que é viver e conhecer esse Deus poderoso, que tudo nos promove, que tudo nos proporciona. O ar que respiramos, os momentos vividos, os prazeres que nos são proporcionados, e nós poucos agradecemos a Deus, poucos. Poucos reconhecem tudo isso que podemos observar. Graças te dou, Senhor, porque me ouve. Opa, isso é muito bom, muito maravilhoso. É uma coisa, assim, impressionante. Eu estava aqui pensando, voltando aqui um pouquinho aqui a respeito da palavra, né? Que se dá. Nós, como pai, muitas vezes prometemos para os nossos filhos alguma coisa e eles nos cobram, né? Quando você promete, quando você fala alguma coisa, você tem que cumprir, porque a cobrança, ela vem. Seja um subalterno seu, a sua esposa, seu filho, seu amigo, quem quer que seja, amados, nós, se prometermos alguma coisa, nós temos que cumprir, porque constantemente somos cobrados, até pelas crianças, até pelas crianças. Às vezes eu falo alguma coisa com a minha netinha aqui, e ela, vovô, o senhor falou que ia comigo ali, o senhor ia jogar bola comigo, vovô. Você tem que ir. Eles compram, eles se apegam naquilo, na palavra. Meus amados, não é fácil. Mas está aqui, mais uma parte que nós lemos e já falamos a respeito disso lá em Mateus, né? Mas como a palavra de Deus se renova cada dia, cada instante, e ela não volta vazia, nós estamos lendo novamente aqui. Porque, amados, essa passagem que levou lá em 2 Reis, capítulo 7, se não me falha a memória, em que o povo de Deus estava cercado, sitiado pelos sírios. Há muitos meses, estavam passando fome. Diz que a farinha deles era esterco de galinha. A cabeça do jumento valia muito dinheiro, que eles estavam passando necessidade, fome, porque o rei havia pecado. E Deus permitiu que eles passassem por aquela situação. Mas ali tinha um profeta, um homem de Deus, Eliseu. E numa situação muito difícil, vou até abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia o que é a palavra, o que é se prometer alguma coisa.
e não se cumprir. A palavra de Deus, amado, ela é... No versículo 1 e 2 diz assim, ó, então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã... Olha só, aquele povo estava sitiado, aquele povo estava numa situação difícil, cercado. O exército do inimigo cercou a cidade, que não tinha como sair de lá. E não tinha como se abastecer a cidade. O povo estava passando fome mesmo. Mas Eliseu, servo de Deus, disse, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Veja bem, na situação em que a cidade estava, não tinha como, não havia jeito, aos olhos humanos não havia jeito de chegar alguma coisa, de se abastecer alguma coisa, aquele povo se fartar da fome que passava. Porém, veja bem, um capitão, em cujo a mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, aí Eliseu falou para ele assim, ó, eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Porque aquele capitão do rei, aquele homem, braço direito do rei, duvidou da palavra do profeta de Deus, duvidou. O profeta de Deus profetizou que no dia seguinte, naquela hora, haveria fartura na cidade. Ele duvidou, falou, nem que Deus abra a janela no céu, não vai entrar nada aqui, porque eles estavam realmente numa situação cercado pelos inimigos. Centenas, milhares de soldados cercavam a cidade para destruir a cidade. Estava só esperando eles morrer de fome. E ele duvidou da palavra do profeta de Deus. E ele falou, olha, você vai ver, com esses olhos você vai ver, mas você não vai comer, você não vai ser favorecido, porque você duvidou. E o que aconteceu, amados, se vocês tiverem tempo, depois vocês vão ler isso aqui, vocês vão ver o que aconteceu. Havia perto ali, afastado um pouquinho da cidade, tinha 5 leprosos que sobreviveram da fome. 5 leprosos que viviam afastados, sobreviveram da fome. E a Bíblia aqui nos relata que esses 5 leprosos, eles pensaram com ele mesmo assim, olha, por que nós não vamos lá no Arraial dos Círios? Porque nós estamos aqui morrendo de fome, há vários meses aqui. Vamos até lá, quem sabe a gente não come alguma coisa. Se eles nos matar, que nos mate, porque nós já estamos morrendo mesmo. E quando eles estavam andando, amado, quando eles estavam andando em direção ao povo, os soldados que os cercavam, aquele exército, Deus fez a terra tremer assim, como se fosse um bando de cavalos andando, correndo em direção aos sírios, fez um barulho tremendo assim, Deus fez isso. E diz que os sírios, pensando que era um exército que se ajuntou àquele povo de Israel ali, estavam indo contra eles, correram todos, cada um para um lado e largaram as cabanas, comida, tudo que eles tinham, ouro. Nossa, eles abandonaram aquele lugar ali. E os 5 leprosos chegou ali, não encontrou ninguém. E entrava nas tendas, tinha comida, fartura, riquezas, roupas, e eles se fartaram. E depois que comeram, que encheram a barriga, que estavam satisfeitos, eles pensaram, não, mas a gente não pode ficar só com isso para nós. Vamos voltar lá e avisar o povo dessa bênção aqui. E voltaram lá, irmãos, e avisaram o povo. Olha só. Quando avisaram o povo saiu numa... Olha, foi uma correria tão grande, o capitão do rei estava na porta assim, ó. O povo saiu pisotearam ele. Ele morreu pisoteado. Quer dizer,
Ele ouviu a bênção, mas não se apoderou dela, porque duvidou. Para você ver o poder da palavra. Vocês estão entendendo, meus amados? Depois vocês entram aqui e refletem nessa profecia, né? Que o povo de Samaria estava cercado naquela cidade. Eliseu prediz a abundância de viveres. Pode ler, vocês vão ver. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra, amados? O que é a palavra de um profeta? O que é a palavra de uma pessoa que tem poder, que conhece? O que é uma profecia? Seja qual for a situação, meus irmãos, que vocês estejam, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. Seja qual for a situação, nós devemos profetizar a bênção na vida das pessoas, profetizar a alegria, mostrar a saída, porque nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a saída, Ele é a solução para qualquer situação, para qualquer problema que o homem na terra viva. Nosso Deus é a solução. E nós, como servos de Deus, conhecedor da palavra, nós temos que profetizar, nós temos que falar, nós temos que mostrar a saída, nós temos que mostrar o caminho, porque nós somos a luz do mundo hoje. Deus falou, vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Nós temos que ser usados por Deus dessa forma, para levar a palavra de conforto, de esperança, de renascimento, de alegria. Onde houver tristeza, que nós temos que levar a paz. Então, houver alegria. Onde tiver ódio, como fala lá, que nós levamos a paz, o amor para as pessoas. Nós temos que viver isso, amado. Para isso que nós somos chamados. Amém? Glória, Amém. glória. Oh, glória. Posso só falar um que veio no meu coração agora aqui, rapidinho, para a gente fechar aqui? Lá no versículo 30, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o seu pai, pera um pouquinho, James. Onde é que está essa leitura que o senhor falou, seu Mário? Segundo a Reis. Segunda Reis. Segundo a Reis, capítulo 7. Obrigado. Pode falar, James, desculpa. James, você vai falar, James? Se você não falar, eu vou falar rapidinho também. Eu tô aqui quietinha, mas é porque eu tô participando de um evento para 3 dias e eu não sei por que essa palavra veio direto pro meu coração, principalmente o que o seu Mário acabou de falar, juntando com o que o Fábio falou, era a resposta que eu precisava. Só queria dizer que mesmo a gente lendo a mesma palavra, igual falaram, que já tinha lido antes, mas de repente naquele dia não foi falado como hoje. E hoje foi a resposta que eu precisava. Muito obrigado. Deus sabe todas as coisas. Eu escrevi uma. Eu estava escrevendo aqui porque eu fiz questão de anotar isso aqui para mim e refletir, sabe? Lá no 30, fala assim: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhes disse: vamos sozinhos a um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. E então eles saíram. E aí a gente sabe da história, né? E aí o povo foi atrás e Jesus se compadeceu. Então eu só queria destacar aqui para a gente refletir, quem sentir o coração, Jesus, mesmo sendo ele o próprio Deus, a quem todos deveriam servi-lo, ele pôs a necessidade do povo acima da sua própria e o serviu generosamente. Então,
Oxalá sejamos todos capazes de seguir esse exemplo, né? Amém? Era só isso que eu queria acrescentar Amém, aqui. amados. Isso. Aí, Eu vou você ia falar deixá-los, uma que eu coisa, preciso me preparar para ir para a igreja agora. você ia falar uma coisa rapidinho, que eu não sei se a Ruth comentou aí que o meu comentário não tocou o coração dela, né? Mas eu resolvi falar um negócio lá da- do maná, né? Daquilo que é o mínimo, né? Da questão da cebola ali. Justamente porque às vezes o pecado fica rondando, né? Na nossa porta, né? E me lembra muito, sabe aquela passagem, uma vez que o pastor falou uma coisa que, principalmente o lado pecaminoso do homem, né? E ele falava, olha, quando o pastor ele se perde com uma mulher, né? Não foi aquele momento específico, né? Aquilo foi se construindo na cabeça dele, né? Então, provavelmente ele viu aquilo uma vez, aí ele olhou a segunda vez, aí ele olhou a terceira, aí numa outra oportunidade olhou de novo. Então ele foi namorando aquela situação, né? Foi namorando o pecado, né? Então o pecado ele não vem e acontece, né? De repente, né? Então, aqui a gente realmente ande vigiando, né? A gente não permita realmente que o pecado, né, entre na nossa vida, né? Porque aos poucos, sem a gente perceber, a gente pode, né, dar abertura pro pecado, né? Então aquilo tocou forte no meu coração, sabe? E quando eu fiz aquela leitura, agora pela manhã, falei, não, acho que eu tenho que falar isso, eu tenho que tirar isso do meu peito para que isso não fique me rondando, né? Porque é como o leão fica rondando, né? Querendo devorar, né? Então, a gente encara de frente, né? A gente encara de frente para não deixar entrar e nos destruir, né? Isso aí. Vamos orar? Amanhã tem mais. Hoje, domingo, né? É isso. Vou orar para a gente. Se alguém quer orar, eu oro aqui para a gente. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, Senhor, por todas as revelações, Pai, por todos os ensinamentos, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela Sua presença, Senhor Jesus Cristo, obrigado pela Sua presença, Espírito Santo, nos guiando, nos transformando, Senhor, transformando nossas almas, Senhor, para que nós possamos, Pai, cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Pai, termos um entendimento correto, Senhor, nos livrarmos, Pai, dos nossos pecados, Pai, aquele que nos escraviza, Senhor, que nos deixa, Pai. Não permite, Senhor, que nós possamos viver, Pai, viver o transbordo que o Senhor tem em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que nós tenhamos coragem, Pai, humildade, Senhor, para lidar com a verdade, Senhor. Humildade, Pai, para encarar, Pai, as nossas dificuldades, Senhor. Para que nós possamos encarar os nossos desertos, Pai, e aprender, Senhor, aprender, Pai, aquilo que nós precisamos, Pai. A palavra que o Senhor me ensinou ontem, Pai, sobre prosperidade. Prosperidade não é riqueza, não é sucesso, Senhor, mas é jornada, Pai. E que nós possamos, Pai, percorrer a nossa jornada, os nossos desafios, Pai, que nos trazem ensinamentos, Pai, e possa trazer cada vez mais edificação, Pai. E que nós possamos percorrê-los, Pai, com mansidão, Senhor, aceitando, Pai, cada vez mais pedindo entendimento, Pai, discernimento necessário para cada desafio que acontece nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem entregue, Pai. Nos abençoa, Pai. Continue cuidando de todos nós, Pai. Cuidando, Pai. Colocando sobre o seu manto sagrado, Senhor. Protegendo, Pai, com a armadura celestial, Pai. Protegendo nossas mentes, Pai. Que nada de ruim entre no nosso coração, Pai. E corte pela raiz, Pai, qualquer pensamento ruim, Pai. Qualquer pensamento que possa desviar do teu caminho, Senhor Jesus Cristo. Nós possamos estar alinhados a Ti, Pai, andarmos em linha reta, Senhor, que nós não desviemos, Pai, para nenhum lado, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas que possamos seguir reto, Pai, em direção a Ti, Senhor, porque Jesus Cristo é o caminho, meu Pai amado. Obrigado, Senhor. Continue cuidando de cada um de nós, Pai, das pessoas que não puderam estar aqui hoje, dos irmãos que estão presentes, Senhor. Visite as famílias em necessidade, Senhor. Visite os enfermos, visite os hospitais, as prisões, Pai. Toque nos corações das pessoas, Senhor. Faça o Senhor transformar, Senhor. Obrigado, Pai amado, para agora e todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente